Nós começamos hoje uma campanha, eu não digo campanha, mas um culto temático, chamado Eu Creio em Milagres. Quantos creem em milagres aqui? Você sabia que você está sentado ao lado de um milagre? Obrigado, Josué. Você está do lado de um milagre. Diga para ele, diga para ela: eu vejo em você um milagre. Você é um milagre. E é tão gostoso quando a gente consegue reconhecer o que Deus tem feito na vida das pessoas e o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus faz na tua vida. Eu quero dizer a você que as coisas acontecem não para que o nosso nome seja exaltado, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. É tudo por meio dEle, para Ele. Por isso são todas as coisas dEle. E quando eu orava e Deus me deu esta palavra para poder compartilhar com vocês, o Senhor ministrava ao meu coração: eu creio numa igreja que vive crendo em milagres, porque nós adoramos a um Deus que é vivo, amém? Amém? Você está aí? Amém, né? Nós adoramos a um Deus que é vivo, esperamos de um Deus que é vivo e responde. Deus responde à oração do seu povo. Você crê nisso? Então eu tenho certeza que em vários momentos da sua vida você experimentou milagres. Eu tenho certeza que nesse tempo não vai ser diferente. Eu sei que coisas maiores o Senhor fará em nosso meio. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6. Eu ministrei essa palavra ontem lá em Monsuaba e foi assim algo gostoso demais. Tenho certeza que muitas vidas foram impactadas, foram abençoadas neste lugar. Algumas pessoas que estão aqui hoje também estavam ontem nos acompanhando lá em Monsuaba e foram cheias também da presença de Deus. Mas aquilo que Deus tem para fazer neste lugar hoje é reservado para hoje, para esta noite, para esse tempo. Deus tem algo específico para a tua vida. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, na versão NVT, tá? Em outro sábado, quando Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejava e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Amado Deus, eu te agradeço sobre essa palavra lida. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Mas eu te peço, Pai amado, que o teu rema venha sobre as nossas vidas, que a palavra revelada possa produzir em nós um efeito de glória. Pai, que tudo aquilo que o Senhor reservou para a noite de hoje possa ser derramado no meio do seu povo. E aonde houver necessidade de restauração, que assim aconteça. Que aonde houver necessidade de cura, que assim aconteça. E aonde houver necessidade de um milagre, que assim se faça. Não em meu nome, não em nome da igreja, mas em nome de Jesus. Eu creio nesta palavra, eu creio nos teus propósitos para esse tempo, na vida da sua igreja. Então fique à vontade neste lugar, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou começar hoje do mesmo jeito que eu comecei ontem. Tem coisas
que só acontece comigo. Sabe, às vezes na minha vida eu me deparo com essa frase, às vezes de alegria, outras de agonia ou de inquietação ou até mesmo de vergonha, mas tem coisas que só acontecem comigo. E em vários momentos da minha vida eu vivi experiências, para assim dizer, ontem eu relatei lá em Monsoaba algumas histórias que me deixaram constrangidos. Eu vou compartilhar uma só com vocês essa noite, porque o tempo é curto, né? E eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui, que veio com disposição de ficar e deixar o jogo do Flamengo para lá, né? Tem gente que não quis vir, quis ficar em casa por causa do Flamengo. Tomara que por tua causa o Flamengo ganhe também, né? Eu não vou, vai que perde. Depois vão falar que a culpa é minha e tem coisas que só acontecem comigo. Mas uma vez eu recebi um convite de um amigo para participar, para assistir ele gravando uma faixa, um CD, uma faixa de um CD, lá em Resende. E ele disse o seguinte para mim: olha, tem um estúdio atrás do shopping, num prédio tal, no quarto andar, na sala 401, e às 8 horas eu vou estar lá gravando, eu queria que você estivesse lá para assistir. Eu falei: pô, cara, eu nunca vi, eu queria ver mesmo e tal, vou lá para assistir. Era um prédio comercial, era um prédio que tinha aquelas portas de grade, né? E um corredorzão, algumas salas, e tinha uma escada no fundo que subia. E eu cheguei lá 5 para as 8, eu falei: vou chegar 5 minutos para pegar lugar no... Estou brincando, vou pegar 5 minutos para poder ter certeza que eu vou chegar na hora, não vou atrapalhar ninguém. E eu cheguei no prédio, na hora, eu subi os 4 andares, assim, acelerado. Quando eu cheguei na porta, bati na porta e ninguém me atendia. E novamente, e ninguém me atendia. Eu falei: pô, e agora? Peguei o telefone, comecei a ligar para ele, e nada dele atender, só dava desligado, desligado, desligado. Aí eu pensei: errei o prédio. Só pode. Ou não tem ninguém gravando nada, ninguém veio, não conseguiram me avisar. Eu vou descer, vou embora. Já era 8h15, 8h10, mais ou menos. Desci o prédio. Quando eu cheguei lá embaixo no térreo, quando eu ia sair, a porta do prédio estava como? Fechada. Aí lá está eu naquela gradezinha, igual cachorro olhando para a rua, né? Fechado, trancado dentro de um prédio comercial, pensando: estou lascado, só vai abrir amanhã de manhã, lá vai eu ficar aqui dentro, trancado no prédio. Eu andava de um lado para o outro, tentando ligar para ele, estava desligado, desligado, desligado. Aí eu já estava indignado já, né? Comecei a abençoar aquele cara, falar: abençoado, né? Louva a Deus por tua vida, ai se eu te pego. Mas 15 minutos depois, desce alguém do prédio e fala: pô, você está trancado aí? Eu falei: tô, rapaz, eu vim no estúdio aqui, um amigo meu ia gravar, mas contei a história para ele, a história triste. A gente sempre conta uma história triste quando está com vergonha. Eu estava cheio de vergonha, preso num prédio, tudo escuro. Aí ele: pô, eu estou saindo agora. Abriu a porta, ele falou: cara, eu sei que tem um pessoal lá em cima. Aí eu: tem? Ele: tem. Eu falei: não, mas eu liguei, chamei, ninguém atendeu, eu vou embora. Chego na esquina, o telefone meu toca, era meu amigo: você não vem? Eu falei: eu fui, mas ninguém me atendeu, estava fechado. Ele: não vem. Aí eu voltei, subi os 4 andares, bati na porta, ninguém me atendia. Aí eu falei: abençoado, rapaz. Aí eu desisti, eu falei: sabe de uma coisa, eu vou para casa mesmo, da tarde já, perdi um tempão. Quando eu desci do prédio, estava fechada a porta de novo. Aí eu olhei assim, eu liguei para a Jana, eu falei: Jana, estou trancado pela 2ª vez no mesmo lugar, tem coisas que só acontecem comigo. Aí mais tarde aparece alguém, abre a porta, eu vou embora de novo. Mas eu quero dizer para você que existem coisas na nossa vida que parece que nunca vão se repetir, não é verdade? Que não vão acontecer de novo. Eu posso contar também várias histórias tristes, histórias felizes, né? Mas tem coisas que só acontecem comigo. Eu tenho certeza que você está dizendo que o pastor não sabe o que eu já vivi nessa minha longa caminhada de vida. O pastor não tem ideia do que eu já experimentei, né, nessa longa caminhada, de você ir para uma festa e quebrar o salto,
na beira do caminho, você ir para uma festa e rasgar a calça quando você entrava na festa. É você ir para um culto, comigo no festival de música, cara. Fui tocar no festival de música uma vez, a guitarra que eu estava tocando estava dando choque. Aí eu tirei a mão da guitarra, botei a mão no microfone, também estava dando choque. Eu falei, cara, eu só não encostar em nada. Se eu encostasse alguma coisa, tomava choque na guitarra. Se eu encostasse no microfone, então eu não vou encostar em nada. Estava tocando na guitarra, e aquela coisa de tocar no espírito, já viu? E você viaja e o beiço chega lá no microfone, fecha curto o microfone com a guitarra, e lá eu com o beiço agarrado no microfone. Né? Tem coisas que só acontecem comigo, eu tenho certeza que tem coisas que só acontecem com você, coisas boas e coisas ruins. E tem coisas que acontecem na nossa vida que dá vontade da gente esquecer. Tem coisas que você viveu e que você diz, Deus, eu nunca mais quero viver isso de novo. Não que eu queira ficar trancado no prédio de novo, mas tem coisas que eu não quero viver de novo na minha vida, que já passou, faz parte de um passado. E isso também inclui a sua vida. Tem coisas que você viveu que você não quer mais viver. Quantas vezes você não quis ser notado e alguém te achou? Quantas vezes você não quis que ninguém falasse contigo? O interessante é que quando essas coisas acontecem, você diz o seguinte, eu vou sentar lá no cantinho, porque eu não quero que ninguém fale comigo, que ninguém me veja. Aí você senta lá, porque todo mundo tem seu dia, não é verdade? E você está naquele dia, e você senta lá no cantinho e fala, tomara que ninguém venha aqui falar comigo. Daqui a pouco, quando você menos espera, alguém chega, te achei, vou sentar do seu lado. Fulano, vem cá, senta aqui comigo, olha quem está aqui. Aí você fala, cara, eu queria ficar sozinho. Tem horas que a gente não quer ser evidência de nada. Tem horas que tudo que a gente mais quer é sumir. Todo mundo já viveu isso na sua vida? Já ou não já? Tudo que eu mais queria era que ninguém falasse comigo. No texto que nós lemos, no texto que nós falamos, conta a respeito de Jesus dentro de uma sinagoga, pregando para um monte de fariseus, e ali dentro um homem com a mão mirrada, ou com a mão ressequida, ou com a mão deformada, ou com a mão leprosa, varia de acordo com a interpretação, varia de acordo com a tradução, mas era um homem que tinha uma enfermidade, e essa mão certamente não deveria estar exposta, e esse homem certamente não queria se mostrar. Na cultura judaica, algumas enfermidades, elas são tidas como resposta de pecado, e essas deformidades na carne também são encaradas desta forma, e certamente aquele homem teria vergonha de dizer que ele estava ali, naquele lugar. O interessante é que quando ele entra ali, quando Jesus entra, o texto diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. Jesus ele faz referência a este homem. O texto diz, estava ali um homem cuja mão era deformada. Eu não sei se você tem orgulho de todo o seu corpo. Eu vou contar para você um defeito meu, e não quero ninguém olhando para o meu defeito depois que eu contar, né? Eu tenho um dedinho do pé que é um pouco torto. Graças a Deus eu fico de sapato e você não vai ver o meu dedinho deformado. Mas eu não tenho orgulho, também não sinto vergonha. Mas ninguém tem orgulho daquela parte do corpo que você entende que não é normal. Ninguém tem orgulho, sente orgulho de uma anormalidade em sua vida. E eu te garanto que Jesus, ao citar esse homem, ele poderia ter sido chacota dentro de casa, na rua. Esse homem pode ter sido desacreditado diante das pessoas. O texto diz que a mão deformada era a mão direita, era uma mão de sustento, era uma mão de trabalho, era uma mão que o limitava. O texto conta a história de um homem que certamente vivia na vergonha e totalmente limitado. Certamente era alguém que não queria ser notado. Mas Jesus diz que tinha um homem com a mão mirrada, com a mão deformada.
O texto não diz que havia um homem rico naquele lugar, o texto não diz que havia um homem sábio naquele lugar, o texto não diz que havia um doutor da lei, o texto não diz que havia um rei, o texto não diz que havia um homem belo, o texto não diz nada acerca de qualidades, mas o texto relata a história de alguém que tinha um defeito, o texto relata a história de alguém que certamente não queria ser notado, o texto diz acerca de um homem que tinha uma necessidade. Eu quero dizer com essa introdução, com essa pequena parte do texto, que de repente você entra na igreja e fala: olha, tem tanta gente mais bonita do que eu neste lugar, tem tanta gente com mais bênçãos do que eu neste lugar, tem tanta gente com mais posses neste lugar, com mais talentos do que eu, com mais eloquência do que eu, com mais presença do que eu, quem é que vai olhar para mim? Quem é que vai enxergar a minha vida? Quem é que vai enxergar a minha necessidade? Do mesmo jeito que Jesus encontrou este homem, viu a necessidade dele, hoje ele olha para você e te diz: eu te achei no meio da congregação. Por mais que você procure se isolar, por mais que você procure ficar neutro neste lugar, eu te encontrei esta noite. Você não veio para cá porque você quis, mas o Espírito Santo te atraiu até este lugar esta noite, com o intuito de falar contigo. Você não veio por conta própria, mas há um plano de Deus em tudo isso, neste lugar. O texto relata acerca de um homem envergonhado. É tão complicado quando a gente... Alguém já perdeu muita oportunidade por causa de vergonha? Tem gente que é para frente para caramba, né? Eu digo para você, apesar de ser pastor, apesar de estar à frente dessa igreja, apesar de falar, cantar, tocar, eu sou alguém que eu tenho vergonha. Eu me expresso em público, mas ainda tenho um certo nível de receio de falar e de me pronunciar. Todas as vezes que eu subo no púlpito, meu coração fica, ele treme, ele se encolhe, porque estar aqui é uma responsabilidade absurda. Mas eu entendi que nesse texto não adianta a gente se esconder, não adianta a gente achar que Deus não lembra de nós, não adianta você dizer que Deus se esquece dos seus. Deus, Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Diga para quem está perto de você: foi o Senhor quem te atraiu para este lugar hoje. Uma outra questão acerca desse texto é que depois de Jesus citar esse homem, depois do historiador citar, depois de Lucas citar esse homem no texto, Jesus ele dá uma ordem a esse homem, sem perguntar nada, mas ele apenas diz. O texto, coloca lá o versículo 8, por favor. Mas coloca na revista atualizada, no versículo 8. Só mudar a versão, por favor. O pessoal da mídia ainda perguntou para mim: pastor, que versão você vai usar para não ficar atolado lá em cima? Aí eu falei uma e estou pedindo outra versão agora, porque eu amo vocês, tá? Não tem? Tem Nova Almeida atualizada? NAA. Tá bom, pode ser essa. Pode ser essa aí, tá bom. Eu quero relatar para você só uma ordem que Jesus dá a este homem. O texto diz assim, ó: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Gente, se tem uma coisa terrível, é você chamar... Você quer ver? Tem alguém que tem vergonha aqui? Vou chamar aqui em cima para orar. A Rayane quase tem um treco ali quando eu falo em chamar aqui em cima para orar. Mas tem gente que quando é chamado para ficar em evidência,
A pessoa treme na base, ela assusta, ela fica de um... Tem gente que quando entra nesse estado de vergonha, ela simplesmente para, ela trava. Simplesmente trava. Jesus chega para este homem, fala acerca dele e ainda diz: fica em pé e vem para o meio. Eu não sei você, mas existem necessidades na minha e na sua vida que precisam se render. Perdão, existem limitações de vergonha que precisam se render diante da possibilidade de cura, diante da possibilidade de manifestação. Tem coisas na sua vida que você precisa romper. Você não pode ser escravo da vergonha, você não pode ser escravo do que os outros vão dizer, do que os outros vão achar. Você precisa romper com aquilo que trava você. De repente você caiu numa entrevista de emprego porque você tinha vergonha de falar quem você era, vergonha de se expressar. De repente você, quando a gente é mais jovem, acontece isso, né? Não foi meu caso, não, mas eu posso citar que eu já vivi coisas desse tipo também. Na escola, quando a gente é novinho, a gente é meio bobão, aí a gente olha naquela menininha mais bonitinha da escola, o garotinho normalmente faz isso, e se apaixona por ela, e fala: eu não vou lá não. Se bem que isso mudou pra caramba hoje, né? Eu não vou lá não porque eu tenho vergonha, porque hoje em dia as meninas parecem que atacam, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas na época as meninas ficavam lá retraída, recatada, né? E os meninos olhavam assim: cara, é bonitinha, gatinha, mas não vou lá não, não vou lá não porque eu tenho vergonha. E esse não vou lá não, de repente chega um carinha mais esperto que ele, vai lá e levou. Eu tenho certeza que eu estou contando a história de muita gente que está aqui, porque teve vergonha de se expressar e perdeu aquilo que era bom. Estou errado? Não. É igual o primeiro pedaço do bolo, está na mesa, está lá para pegar. Se está na mesa para negócio. E às vezes você olha e fala: não vou pegar não. Chega, o primeiro não, o último, né? Você está lá cheio de fome, o cara deixa lá na bandeja, e você olha: eu vou chegar lá. E esse eu vou chegar lá, chega alguém na tua frente e aí, pega. Às vezes eu e você, a gente tem vergonha de se manifestar, e essa vergonha trava quem nós somos, trava as possibilidades, trava você. Jesus estava diante daquele homem, aquele homem estava doente, estava sendo acusado pelos outros fariseus, era a oportunidade que aquele homem tinha de ser curado, e Jesus pediu algo simples para ele: fica em pé e vem para o meio. Se aquele homem tivesse preso na vergonha, ele teria saído correndo da sinagoga. Se aquele homem tivesse preocupado com o que iam falar dele, ele teria se escondido atrás dos demais. Mas ele simplesmente obedece à voz de Jesus, se coloca em pé e vem para o meio. Tem gente que deixou de viver muita coisa de Deus por causa de vergonha. Tem gente que deixou de viver muitos sonhos de Deus por causa de vergonha, por causa do medo. Quantas vezes você já teve vontade de orar para Deus curar alguém e não orou porque teve medo? Alguém já viveu isso? Você olha assim, o Espírito te move e te diz: vai lá e faz. E você... mas não, mais nada, filho, vai lá e faz. Você só ora e eu faço. Eu acho tão interessante que tem gente aqui que acha que para fazer alguma coisa tem que ter segurança. E em Deus a gente não tem segurança não, a segurança é dele, é a gente que segura nele. Eu postei uma frase agora há pouco, antes de vir para a igreja, que eu dizia o seguinte: olha, primeiro Deus vai tirar o teu chão, para depois Ele fazer você descansar na mão dele. Porque enquanto você tiver chão, você vai dizer: eu não preciso dele. Enquanto você tiver onde segurar, você vai dizer: para que eu preciso segurar nas mãos de Deus? Mas tem hora que parece que some tudo, tem hora que parece que rui tudo, escapa tudo, e você fala: eu estou caindo. Ele: não, está caindo não, está na minha mão. Sou eu que te sustento, sou eu que te mantenho, sou eu que te coloco de pé. Eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza, e você só precisa aprender a confiar em mim. O Senhor te diz esta noite: ei, você tem vergonha? Se tem vergonha, você precisa ser curado. Rompa esse medo, rompa essa vergonha hoje. Se coloca em pé e vem para o meio, porque eu quero usar a tua vergonha para glorificar o meu nome em você. Repita comigo: a necessidade é uma possibilidade do milagre acontecer. Quem aqui tem uma necessidade?
Ah, tem gente que está tão tímido. Eu estou falando de necessidade, não um preciso, né? É uma necessidade. Quem tem necessidade? Quem precisa mesmo. Você sabia que você olha para ela e a necessidade às vezes te trava, te dá medo, te dá vontade de sair da igreja, te dá vontade de sair correndo? Você consegue olhar para a necessidade como alguma coisa que vai te engolir. Mas você precisa aprender que a necessidade não é para te derrotar. A necessidade é uma possibilidade de Deus glorificar o nome dEle na tua vida. É uma possibilidade do milagre acontecer. Para que Bartimeu fosse curado, era necessário que ele fosse cego primeiro. Para que este homem da mão mirrada fosse curado, ele precisava primeiro ter a mão mirrada. Para Lázaro ser ressuscitado, primeiro ele teve que morrer. Ei, para você ser restaurado, você precisa ser do jeito que você está. O jeito que você está não é para você andar com um semblante triste, é para confiar, crendo que o seu Deus não muda. O Deus que fez lá atrás é o Deus que faz hoje na nossa vida. Só que tem crente que... Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu leio alguns comentários de Spurgeon e tem hora que dá vontade de sair correndo, jogar o livro fora, bater a cabeça na parede, porque tem hora que ele pega doído, cara. Eu estava lendo um comentário que ele falava o seguinte: quantos aqui creem em milagres, de verdade mesmo? Quantos aqui creem que Jesus pode ressuscitar morto? Que é um milagre tanto, né? Aí eu estava lendo um texto agora e ele falava o seguinte: que um rapaz chegou para ele e falou: olha, o evangelho é para todos. Como assim para todos? Porque tem gente que a gente prega o evangelho e a pessoa não dá mínima para aquilo que a gente fala. Tem gente que vem à igreja, escuta e não dá mínima para aquilo que a gente está dizendo ou cantando. Tem gente que você olha e caçoa da sua cara, zomba de você. Como assim o evangelho é para todos? O cara dizia: para mim o evangelho é para alguns. Para mim pregar para todo mundo, crendo que todo mundo vai ser restaurado, é como você pegar um lenço e ir para o cemitério e ficar lá em cima dos mortos e dizer para ele: ressuscita, não vai levantar ninguém. Aí Spurgeon olha para ele e diz: você tem razão, pega tudo que você tem e vai para casa, porque o evangelho não é para você, porque você não acredita. Porque se você acreditasse, você não estava aqui duvidando, você estava lá no cemitério dizendo para os mortos: levanta e anda em nome de Jesus. Eu olhei isso, eu falei: cara, é verdade. A gente está numa igreja e a gente ora, a gente ministra cura, a gente ministra salvação, a gente ministra libertação, mas depois de uma palavra como essa vem o enfermo e fala: pastor, eu preciso ser curado. E o pastor: filho, vai em paz, eu vou estar orando por você. Quantas vezes você despediu alguém assim? Vai em paz, a gente vai estar orando por sua vida. Vai em paz nada, vem aqui, vamos orar agora, porque se Deus quiser, Ele te restaura agora, nessa hora. Eu preciso manifestar a minha fé, você precisa manifestar a tua fé. Que fé é essa que se rende diante de uma enfermidade? Que fé é essa que se rende diante do problema? Qual o tamanho do seu Deus? Quem é o seu Deus? Será que você tem coragem de gritar em alta voz: o meu Deus é o grande eu sou, e eu tenho medo dele não conseguir fazer aquilo que eu preciso? Ei, aonde está a tua fé? Diz para quem está perto de você: você precisa crer de verdade. A gente precisa crer de verdade, tem que ser real. Está circulando um vídeo na internet de uma menina que teve uma experiência numa praça evangelizando um ateu. Alguém já viu esse vídeo? Já ouviu esse vídeo? Alguns jovens compartilharam e tem gente chorando pra caramba. Eu ouvi, e tem gente chorando pra caramba. Um rapaz que estava doente e a pessoa falava que ele era ateu e que ele não acreditava em Deus, e a menina olhou para ele e falou: olha, você vai conhecer Jesus, Ele vai se revelar a você, você crê nisso? Até depois de muita insistência, aqueles jovens numa praça, 6 jovens, começam a orar por aquele homem, e aquele homem cai, né? Ele estava todo travado da enfermidade, ele não conseguia andar direito, não conseguia se movimentar direito, mas ele cai, e aí quando ele cai se rendendo a Jesus, ele começa a chorar, começa a falar em línguas, né? Um cara que era ateu até pouco tempo, ele começa a falar em línguas,
e daqui a pouco ele começa a falar daquilo que ele está vendo. Ele fala: olha, eu vejo um trono, eu vejo aliás 2 tronos, um à direita e um à esquerda. Ele começa a falar acerca do Apocalipse, sem nunca ter lido o Apocalipse. E daqui a pouco ele começa a falar em línguas, e Deus começa a falar através dos lábios daquele homem, para aquela geração, para aquele povo que estava na praça. Está impactando uma multidão, esse áudio, essa história, esse vídeo. Mas o que eu quero me apegar a você, é que depois que esse homem volta desse encontro, depois que esse homem volta dessa experiência, os jovens perguntam para ele o seguinte: você o viu? E ele diz: sim, eu o vi, ele é real, ele é mais real do que a minha carne. Gente, quando ele fala isso, isso mexe comigo, porque a gente olha para a gente olha para a nossa vida, e a gente fala: cara, eu existo, eu sou o cara, eu estou vivo. Para alguém dizer que alguma coisa é mais real do que a si próprio, que experiência esse homem teve com Jesus? Eu quero dizer para você que existe uma grande gama de crentes, uma grande quantidade de crentes que vem à igreja, levanta a mão, que ora, entrega o seu dízimo, que chora, mas que não crê que Jesus existe, que não crê que Ele atende oração, que não crê que Ele responde oração. Ei, o Senhor está te confrontando esta noite. O Senhor trouxe você até este lugar essa noite dizendo: você crê em milagres? Antes de crer em milagres, você precisa verdadeiramente crer em mim. Você precisa verdadeiramente crer que Ele existe, que Ele está aqui nesta hora, neste lugar. Ah, pastor, mas é uma experiência sobrenatural. Ei, o que é sobrenatural para você? Eu vou dizer para você: é natural que Ele tenha uma mesa, e é sobrenatural que ela suporte esse copo. Vou explicar de uma outra maneira: é natural que eu creia em Deus, é natural que eu creia que Ele existe, e quando o sobrenatural, ele vai se manifestar diante de uma atitude natural. Deus só vai manifestar o sobrenatural quando o natural for teu chão. Espera aí, mas para eu crer em Deus eu não tenho que ser sobrenatural? Mas é natural de um crente crer. É natural de um crente esperar e confiar em Deus. Ah, pastor, eu creio em milagres, é o primeiro dia dessa campanha. E eu vou dizer uma coisa para você: eu creio que neste lugar, durante esses dias de oração e de campanha, tem muito milagre que vai acontecer aqui. Você crê nessa palavra? Porque nós servimos a um Deus que é vivo, a um Deus que faz, a um Deus que trouxe você aqui, porque você tem essa necessidade. A você que está em casa sentado e dizendo: como eu queria estar lá. Ei, Deus, Ele é onipresente, o Deus que está aqui também está aí. Está certo que o ambiente aqui está muito propício, mas eu creio que o poder de Deus pode te alcançar aí, te curar aí. Só para você ter uma ideia, antes do culto começar, cadê a Josileia? Está lá atrás. A Josileia foi se arrumar. Posso contar, Jô? A Josileia chegou do trabalho correndo, foi se arrumar, e ela chegou em casa e de repente ela ligou para mim chorando: pastor, me ajuda, ora por mim. Eu estou travada, eu estou presa na cama, eu não consigo sair, eu estou imóvel, eu não consigo me mexer. Por favor, eu quero muito ir no culto, me ajuda, pastor, chorando. Eu peguei peguei o telefone, fui lá para o cantinho e comecei a orar. E comecei a ministrar sobre a vida da Josileia, a ministrar com poder, com autoridade. Quando eu terminei a ligação, ela: pastor, minhas pernas estão se mexendo, eu estou normal. E ela está lá, ali, para a glória do Senhor, ali atrás, ali, participando do culto conosco. Ei, o inimigo não queria que você viesse. Se a afronta foi grande, é porque a vitória também é grande. Você precisa crer nisso. Eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que foi uma luta para chegar aqui. Quem que está aqui hoje e pensou de não vir, e falou assim: eu vou ficar em casa porque não dá? Você acha que você foi o único? Se a afronta foi contra você, foi grande, é porque Deus tem algo muito maior para derramar sobre a sua vida. Você crê nessa palavra? Levanta e vem para o meio. Por mais que as pessoas estejam olhando, se você se preocupar com aquilo que estão dizendo de você, você nunca vai ser colocado em evidência pelo Senhor. Se você se preocupar do que vão falar de você, do que vão pensar a teu respeito, a gente é muito preso a conceitos humanos.
Você está muito preso àquilo que os outros pensam, àquilo que os outros acham. Isso não importa mais. O que importa é aquilo que Cristo pensa a teu respeito. Se preocupe com Ele, queira Ele, esteja nele, busque Ele. É Ele que é o motivo de você estar aqui. Aquele homem entrou na sinagoga. Eu imagino que ele tenha entrado outras vezes na sua vida. Eu nem sei se ele sabia que era Jesus quem ia dar a palavra naquele dia. Mas o Espírito providenciou esse encontro do necessitado com aquele que poderia fazer algo. Eu creio que o Espírito de Deus promoveu um encontro especial essa noite com você e aquele que pode fazer algo de especial na sua vida nesta noite. Jesus olha para aquele homem, e não só Jesus, eu imagino todo mundo olhando para aquele homem. Eu imagino aquele homem em pé, com a sua mão envolvida em lenços, e todo mundo olhando para este homem. No texto que a gente leu, havia um pensamento entre todos dizendo o seguinte: é sábado, será que Jesus pode curar? Ele vai curar no sábado? É contra a lei. A religiosidade, ela arrebenta com a vida de muita gente. O cara veio de chinelo na igreja. Quanta irreverência. Jesus não vai ouvir a oração desse miserável. Ele está de bermuda. Olha, agora cismou de fazer tatuagem. Jesus não vai ouvir mesmo. Chegou todo sujo. Sangue de Jesus tem poder. A religiosidade vai sempre querer te afastar daquele que pode mudar a tua história. Aqueles fariseus, conhecedores da lei, ao invés de olhar para a vida daquele homem com misericórdia, dizendo: aí está um necessitado. Se esse Jesus é quem ele diz ser, ele bem que poderia curar esse homem. Mas as pessoas estavam interessadas em saber se aquilo que Jesus fazia era certo ou errado. Sabe, tem muita gente preocupado com o que está acontecendo aqui na igreja, na cidade. Tem muita gente que está vindo aqui: eu vou lá ver que negócio é esse que está acontecendo. Eu ouvi essa semana uma história de alguns pais que proibiram filhos de vir aqui na igreja. Aquela igreja é preta. Alguns pais que olharam e falaram: você não pode ir naquele lugar. Aquele lugar, uma religiosidade tão grande, tão absurda. Mas em contrapartida, todos os dias, escuta o que eu estou te falando, todos os dias eu recebo mensagens dizendo: pastor, eu nunca fui tão feliz na minha vida, eu nunca vivi tão próximo da vontade de Deus, eu nunca tive tanta intimidade com o Senhor, sabe, eu nunca tive um encontro tão gostoso. Tem um rapaz que daqui da igreja, um jovem aqui da igreja, que está trabalhando num lugar aí, e a pessoa chegou: olha, você pode chegar mais cedo no seu trabalho? Eu sei, é só um pedido que eu estou fazendo, você pode chegar mais cedo? Aí o rapaz foi e disse o seguinte: não, para mim não dá para chegar mais cedo não, eu já acordo muito cedo, eu acordo tal hora. Aí a pessoa: não, mas então, se você acorda tal hora, dá para você chegar mais cedo. Ele: não, eu acordo tal hora, porque eu tenho que fazer o meu devocional, e depois do meu devocional, eu pego o ônibus e vou para o trabalho. A pessoa: como assim, devocional? Aí eu te pergunto, esse garoto veio para a igreja há um ano, há quase um ano, está tão apaixonado na Bíblia,
que já leu mais Bíblia do que muita gente que nasceu na igreja há 20, 30 anos. E a pessoa olha para ele e pergunta: como assim devocional? Aí ele: eu sou cristão, eu preciso me alimentar, eu preciso ler, eu preciso da palavra. Aí você vai em tantos lugares por aí, você encontra tanto jovem que no altar é uma coisa, lá fora não presta. É tanta gente preocupada com roupa, com cabelo, com dogma, com religiosidade, mas a verdade do dia a dia não condiz com a palavra que prega, não condiz com a vida que se tem que levar. Eu estou dizendo isso para você, não é um desabafo não, mas nesse tempo aqui, esse homem estava envolvido por gente desse tipo. É gente que olha e diz o seguinte: espera aí, esse cara não podia estar na igreja, é doente. Ei, esse cara não podia estar aqui. É gente que diz: Jesus, se Jesus não fizer do jeito que eu creio, não é Jesus. Ei, Jesus não tem que te pedir opinião, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, ponto. Jesus tem que me provar que Ele está ali. Jesus não tem que te provar nada, você que precisa provar para Ele que se converteu. Você que precisa provar para Ele que se arrependeu dos seus pecados. Jesus olha para aquele homem e diz: vem para o meio. E aquele homem vai para o meio. O interessante é que quando esse homem vai para o meio, Jesus dá uma ordem para esse homem. Ele diz o seguinte: estende a mão. Diz para quem está perto de você: estende a mão. Pensa só, ele já estava no meio, era evidência, todo mundo estava olhando para ele, ele era o centro do culto nessa hora. Ele tinha um defeito, e Jesus disse para ele: estenda a mão. Gente, se tu tem um defeito, você vai mostrar o teu defeito para os outros? Se tu tem uma parte que não gosta na tua vida, no teu corpo, você vai expor essa parte que você não gosta? Jesus não disse para ele: estende a mão direita, ou não disse para ele: estende a mão doente. Jesus disse para ele: estenda a mão. Põe lá essa parte do texto para mim, Débora, por favor. Estende a mão. Aquele homem simplesmente mostra o seu defeito. Sabe por que tem muita gente que não é curada? Porque tem vergonha de mostrar a doença. Tem muita gente que vive sofrendo porque tem vergonha de mostrar o que precisa de libertação na sua vida. Tem muita gente que é um santo na igreja, mas é uma praga dentro de casa, e não consegue dizer: pastor, eu não presto. E tem gente que ainda se orgulha de não prestar, e acaba sendo privado de viver coisas tão gloriosas, porque tem orgulho da vergonha. É tão esquisito você entender um homem que sente orgulho da vergonha, orgulho de ser pecador, orgulho de ser grosso, de ser troncho, sente orgulho de negar Jesus, sente orgulho de mentir, sente orgulho de falar: eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo, foi o pecado quem tornou você assim. A essência que Deus te fez é pura, vem dele. Você não é assim, você se tornou assim. Você ficou não só com a mão mirrada, mas de repente você ficou todo mirrado, toda mirrada. Mas o Senhor quer transformar você de volta à essência que Ele sonhou para você. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer transformar a tua vergonha em glória. Jesus quer trocar o teu fardo pelo dele que é leve. Jesus quer tirar você desse momento em que você está escondido, porque tem vergonha de tudo aquilo que você está fazendo. Ele quer perdoar o teu pecado, Ele quer restaurar a tua vida, e Ele quer te chamar para um lugar na mesa. Filho, filha, tem um lugar na mesa reservado para você. Tem um lugar na mesa reservado para você diante
frente dele, ao lado dele. O diabo diz para você o tempo todo: você não presta. Caiu de novo, fez de novo. Mas o Espírito te diz: vamos recomeçar. Eu quero te ajudar. O inimigo te diz: você não é digno de entrar por essas portas. Mas o Espírito Santo te diz: eu te atraí para este lugar esta noite. O inimigo te diz: eu vou contar a tua vergonha para todo mundo se você decidir ir lá na frente. Mas o Espírito Santo te diz: a tua história vai servir para curar muita gente, e o primeiro a ser curado vai ser você hoje. O diabo quer acabar com a tua história, mas o Espírito de Deus diz: eu que escrevi a tua história. Não tenha vergonha daquilo que eu quero e posso fazer na sua vida. A Bíblia diz que depois que esse homem estendeu a mão, ele foi totalmente restaurado.